Bom dia. Começando Despertando com Dharma, dia 1º de abril, dia da mentira. Mas não é mentira, a gente está aqui com o... Bom dia, Úrsula. Começando com o Chico e o Gilberto Gil, Sob Pressão. Bom dia, Rosa. Bom dia, Mauro. Oi, Fernanda. Essa música tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando. Escutem a letra dela depois. Bom dia, Silvia. Oi, Clayton. Oi, Fabiola. Estive lá na obra ontem, Fabiola. Fui dar uma olhadinha. Começaram as caixarias para a laje. Tudo certo com vocês aí? Bom dia, Isis. Essa é a música Sob Pressão. Tá falando sobre esse momento de agora que a gente está passando. Depois tem que dar uma olhadinha na letra dela. É uma letra bem forte assim para esse momento, né? Bom dia, Rúbia. Então é uma letra que fala sobre sobre a situação agora do Covid, né? Da situação do modo geral, né? Que estamos. Oi, Ana Tereza. Bom dia, Lúcia. Fazemos todos parte dessa história. Isso é o louco, né? Mas a gente tem que ver de que lado a gente vai estar nessa história quando a gente contar no futuro para os nossos netos e tudo mais. Bom dia, Cris. É isso aí. Bom dia, Jaque. Tudo bem? Bom dia, Gustavo. Estamos no nosso 32º dia do Despertando com Dharma deste livro, né? E é isso, é uma construção, né? Uma construção. Eu estava lendo agora minha mesa está virada em livro, assim. Mas eu estava lendo um outro livro e revendo, na verdade, eu pego os livros que eu já li, vou revendo algumas partes, assim, vendo aonde eu consigo me entrar, né? E esse aqui foi um que eu li há muitos anos. E aí, quando eu revejo, assim, eu vejo algumas coisas que batem agora para a pessoa que eu sou hoje, né? E os livros são assim, né? Então a gente está lendo A Arte da Felicidade com o Dalai Lama, né? Um símbolo máximo do budismo tibetano e para outras linhagens também, claro, né? De alguma forma. E a gente está vendo então na visão do Howard Cutler. Tá? Paramos na página 211. Uma mente flexível. A capacidade de mudar de perspectiva, de encarar nossos problemas a partir de ângulos diferentes, é propiciada por uma flexibilidade da mente. A maior vantagem de uma mente flexível consiste em que ela nos permite abraçar toda a vida. A plenitude de sermos vivos e humanos. Então, essa flexibilidade da vida é um dos roteiros assim, para tu alcançar a tua mente natural, teu estado desperto, ou teu estado búdico, né? Então esse estado búdico não é uma coisa que tem a ver de tu acreditar num Buda ou acreditar numa existência de alguém, é acreditar na existência de que tu tem uma mente que ela, antes dela ter sido condicionada, né, porque ela foi condicionada, tu nasce, ponto. Daí tu já começa a ver as coisas, sentir as coisas e já está condicionado, tá? Tu já está contaminado com o mundo, né? Com aquilo que tu está ouvindo, cheirando, sentindo. Tu vai colocando alguns catálogos. Isso eu gosto, isso eu não gosto, essa coisa eu quero, essa coisa eu não quero. E assim vai indo. Tu vai construindo o teu mundo a partir desses condicionantes. Quando eu construo a partir desses condicionantes, toda vez que eu digo eu gosto de alguma coisa, eu não gosto de alguma coisa, eu me afasto cada vez mais da minha mente natural. Então quando eu penso assim, eu estou gostando disso, e eu estou achando que eu estou me aproximando de algo, eu estou começando a criar uma identidade, eu estou começando a ser alguém, né? Tem aquela frase, né, que a gente diz, quando eu me conheci por gente, quando tu te conheceu por gente, tu estava contaminado. Nesse momento, tu te ferrou total, assim, né? Então, quando tu diz me conheci por gente, quando tu te conheceu por gente, tu te afastou tu está a uma distância enorme da tua real natureza. Então, a mente flexível é uma mente em que ela não vai dizer o tempo todo, tem 5 aspectos, né, para a gente atingir o estado búdico. Então, nunca dizer, né, que esse sou eu assim sou eu, né, esse sou eu. Né? As coisas são assim, eu sou assim. Então, se tu é assim, muda.
Né? Ah, mas eu sempre reagi assim às coisas. Ótimo, então está na hora de me mudar, né? Porque senão tu vai ficar cada vez mais longe. Então esses são 2 dos 5 aspectos, né? Que é o que interessa aqui agora sobre a flexibilidade da mente. A maior vantagem de uma mente flexível consiste em que ela nos permite abraçar toda a vida, ou seja, olhar amplo, um olhar distante, um olhar em que tu consegue abarcar a tudo. Em seguida, a plenitude de sermos vivos e humanos. Em seguida, a um longo dia de palestras ao público em Tucson, uma tarde o Dalai Lama voltava a pé à sua suíte no hotel. Enquanto caminhava lentamente para seus aposentos, uma fileira de nuvens violáceas cobriu o céu, absorvendo a luz do final da tarde e conferindo forte relevo às montanhas Catalina. Toda a paisagem era de uma enorme paleta de matizes de roxo. O efeito era espetacular. O ar quente carregado com fragrância de plantas do deserto, de sálvia. Uma umidade e uma brisa inquieta, trazendo a promessa de uma tempestade desenfreada, característica da região de Sonora. Então já sentiram a vibe, né? O Dalai Lama parou. Por alguns instantes contemplou calado o horizonte, impregnando-se do panorama, e finalmente fez algum comentário sobre a beleza do local. Seguiu adiante, mas após alguns passos parou de novo, abaixando-se para examinar o minúsculo botão lilás de uma pequena planta. Tocou-o de leve, observando sua forma delicada, e se perguntou em voz alta qual seria o nome da planta. Fiquei impressionado com a facilidade com que sua mente funcionava. Sua consciência parecia passar com extrema facilidade da percepção da paisagem total para o enfoque concentrado num único botão. Uma apreciação simultânea da totalidade do ambiente e do detalhe mais íntimo. Uma capacidade de abarcar todas as facetas e a variedade da vida em sua plenitude. Cada um de nós pode desenvolver essa mesma flexibilidade mental, pelo menos em parte. Ela decorre diretamente dos nossos esforços para ampliar nossa perspectiva e deliberadamente experimentar novos pontos de vista. O resultado final é uma consciência simultânea, tanto do quadro maior, tanto das nossas circunstâncias individuais. Então, o quanto a gente tem disso, né, de estar no meio de uma turbulência, assim, e daqui a pouco tu voltar a tua mente para alguns outros aspectos, né? Mas quando a gente está envolvido num processo de qualquer coisa, assim, de uma emoção forte, seja qual for, a gente é carregado por ela, né? Nós, pessoas normais, que não praticam. Essa perspectiva dual, uma visão concomitante do grande universo e do nosso próprio pequeno mundo, pode atuar como uma espécie de triagem, ajudando-nos a separar o que é importante na vida daquilo que não é. No meu próprio caso, foi preciso que eu fosse um pouco mais instigado pelo Dalai Lama durante nossas conversas, para que eu pudesse começar a me livrar da minha própria perspectiva limitada. Nós temos uma perspectiva limitada, gente. E a gente se agarra a isso diariamente, assim, diariamente. E as nossas aflições surgem desse agarrar, assim. Então, quando tu te dá conta, daqui a pouco, quando tu tá junto, quando tu tá num ambiente com uma pessoa, com uma situação, com um caso, com um problema, não importa. Aquilo que te revela alguma coisa, assim, que tu tá com tua mente que não tá flexível, como ele está falando aqui, observa se aquela pessoa ou aquela situação de fato instiga aquilo ou tu está preso na tua própria condição mental. E não é só um jogo de palavras isso. É de fato isso. Porque na verdade aquela pessoa não tem aquele... E tu tem que... Claro que ela não tem condições de te revelar aquilo. Ela até revela porque é dual. Lembro ontem, né, que a gente falava. É dual. Tu vê estampado naquela pessoa ou naquela situação, naquele negócio, enfim, aquilo que faz emergir alguma coisa em ti. E enquanto tu estiver achando que é aquela pessoa, aquela situação, tu vai continuar escravo da tua própria mente. E às vezes dá um insight. Às vezes dá um insight. Que não é a pessoa. Que não é o local. Que não é a situação. Que não é o problema. E aí quando dá um insight, a mente se revela e tu vê que na verdade tu está preso a simplesmente um condicionante interno teu. Tu entrou na rodinha assim, aí ficou girando. E aí daqui a pouco tu quebra aquilo. E aí tu encontra aquela pessoa, ou encontra aquela situação, aquele problema, qualquer coisa que vocês estão passando.
E daqui a pouco ela já não revela mais aquilo. E aí tu olha assim, tu tá liberto. É bacana isso. Mas isso tem que passar, tem que ser mais do que simplesmente uma conversa de jogo de palavras. Tem que acontecer. Por índole e formação, sempre tive a tendência de tratar dos problemas a partir de um ponto de vista da dinâmica individual, de processos psicológicos que ocorrem meramente dentro dos limites da mente, ou seja, racionalizar. Perspectivas sociológicas ou políticas nunca me foram de grande interesse. Numa conversa com o Dalai Lama, comecei a questioná-lo sobre a importância de conseguir uma perspectiva mais ampla. Como tinha tomado algumas xícaras de café antes, algumas xícaras, devia estar loucaço, né? Minha conversa tornou-se bastante animada e comecei a falar da capacidade de mudança de perspectiva como um processo interno, um objetivo solitário, baseado exclusivamente na decisão consciente de um indivíduo de adotar um ponto de vista diferente. O café não me deixa tão agitado, mas se eu comer um pedacinho de chocolate, eu dou umas 5 voltas na quadra. Fico loucaço. O açúcar me deixa muito louco. Sou que nem criança, dá açúcar pra mim. Por isso que eu não como muito açúcar, senão tá louco. No meio da minha fala, entusiasmada, o Dalai Lama finalmente me interrompeu para me relembrar um ponto. Quando falamos de adotar uma perspectiva mais ampla, isso inclui o trabalho de cooperação com outras pessoas. Quando temos crises que são de natureza global, por exemplo, como a do meio ambiente ou de problema da estrutura econômica moderna, isso exige um esforço coordenado e orquestrado entre muitas pessoas, com um sentido de responsabilidade e de compromisso. Isso é mais abrangente do que uma questão pessoal ou individual. Fiquei irritado por ele ter forçado o tema do mundo, enquanto eu estava tentando me concentrar no indivíduo. É que o budismo não vai tratar do indivíduo. O indivíduo não é importante, porque o indivíduo ele não está isolado, entende? Então, os budistas jamais vão tratar algo assim como objeto individual, assim, porque não tem como. Vocês entendem que é impossível isso? Mas é a reação dele, tá certo? Da onde ele está, isso irrita mesmo. Fiquei irritado por ele ter forçado o tema do mundo enquanto eu estava tentando me concentrar no indivíduo. E essa minha atitude sinto-me constrangido por admitir, exatamente quando tratávamos do tópico da ampliação de nossos pontos de vista. Essa semana, no entanto, insisti, mas suas conversas e palestras ao público, o senhor falou muito na importância de realizar a mudança pessoal a partir de dentro, através da transformação interior. Por exemplo, o senhor falou na importância de desenvolver a compaixão, um coração sensível, de superar a raiva e o ódio, de cultivar a paciência e a tolerância. É verdade. Naturalmente, a mudança precisa vir do interior do indivíduo. No entanto, quando buscamos soluções para problemas globais, precisamos ser capazes de abordar esses problemas a partir do ponto de vista tanto do indivíduo quanto da sociedade como um todo. Logo, quando falamos sobre ser flexível, sobre ter uma perspectiva mais ampla, entre outras coisas, isso exige a capacidade de lidar com problemas em diversos níveis, no individual e na comunidade e no global. Então, tá óbvio o que ele está falando, né? E a gente muitas pessoas, né, agora está muito claro isso no Brasil, assim, né, os polos se atritaram, né? Há essa dualidade, né? Há essa polaridade, né? E os polos se atritaram. Mas enquanto indivíduos estão vendo somente o seu próprio umbigo, assim, sua própria mente, né, sua própria posição no mundo, vai dar problema. Porque a gente não está isolado. Quando tu não vê a coisa como um bem para todos, assim, não tem como, não vai dar certo. A matemática ela é direta, né? Ela não funciona. Ora, por exemplo, na palestra da universidade de outro dia, falei sobre a necessidade de reduzir a raiva e o ódio por meio do cultivo da paciência e da tolerância, uma das paramitas, né? Minimizar o ódio é semelhante a um desarmamento interno. Porém, como também mencionei naquela palestra, esse desarmamento interno precisa ser acompanhado de um desarmamento externo. Isso para mim muito, muito importante. Felizmente,
Depois da queda do Império Soviético, pelo menos por enquanto, não há mais uma ameaça de um holocausto nuclear. Por isso, creio ser esta uma época excelente, um ótimo início. Não deveríamos perder essa oportunidade. Agora, acho que devemos reforçar a autêntica energia da paz. A verdadeira paz. Não a mera ausência da violência ou ausência de guerras. A simples inexistência de guerras pode resultar de armas, como a dissuasão nuclear. No entanto, a mera ausência de guerras não equivale a uma paz mundial duradoura e genuína. A paz deve brotar de uma confiança mútua. E como as armas são o maior obstáculo ao desenvolvimento da confiança mútua, creio que é chegada a hora de calcular o meio para nos livrarmos dessas armas. Isso é importantíssimo. É claro que não podemos realizar isso da noite para o dia. Creio que o modo realista é seguir passo a passo. Mas seja como for, creio que devemos deixar muito claro nosso objetivo final. O mundo inteiro deveria ser desmilitarizado. Portanto, por um lado, deveríamos estar trabalhando no sentido de desenvolver a paz interior, mas ao mesmo tempo é muito importante que nos esforcemos pelo desarmamento, pela paz exterior. Essa é a nossa responsabilidade. Então, essa visão do Dalai Lama de uma forma política geral, assim, né? A importância do pensamento flexível. Subtítulo. Existe um relacionamento recíproco entre uma mente flexível e a capacidade de mudar de perspectiva. Uma mente ágil, flexível, nos ajuda a lidar com nossos problemas a partir de uma variedade de perspectivas. E no sentido inverso, o esforço deliberado de examinar nossos problemas com objetividade a partir de uma variedade de perspectivas pode ser visto como um tipo de treinamento de flexibilidade para a mente. Sabe aquelas manias que a gente tem, assim, né? Eu sou assim, eu tenho essa mania, todo mundo tem que se adaptar a mim, aquela coisa assim, né? Se tu tem uma mania, observa isso, pratica, né, a auto-observação, assim, nem precisa praticar muito tempo, né? Vê se tu tem uma mania, assim, que de alguma forma ela te prejudica, ela é um hábito, é um padrão, e esse padrão está impedindo que tu avance, assim, e tu diz, não, mas isso é muito importante para mim, eu tenho que mantê-lo, porque ele faz parte da minha personalidade. Vou te dizer uma coisa, ó, esse teu padrão, esse teu hábito, né, ele é o que está te impedindo de ir para frente. Por mais que tu ache que ele é importante para ti nesse processo, assim. Só que tu não tem a visão do todo. Então, quem é que tem uma mania aí? Levanta a mãozinha. Eu tenho. Eu tenho e me prejudica. De um modo absurdo, assim. Eu tenho. São essas maniazinhas, assim, como o Dalai Lama, o Hardcore está falando agora, que são essas inflexibilidades da mente, assim. Então, se tu tá te agarrando uma mania, reveja ela a partir de agora e tenta quebrar. Tenta mudar, porque senão vai dar problema. No mundo de hoje, a tentativa de desenvolver um modo flexível de pensar não é simplesmente um exercício complacente para intelectuais ociosos. Pode ser uma questão de sobrevivência. Mesmo numa escala evolutiva, as espécies que foram mais flexíveis, mais adaptáveis às mudanças ambientais, sobreviveram e prosperaram. Tá aí, ó. As espécies flexíveis. Quais são as espécies que são mais flexíveis? As plantas, eu sempre digo isso nas lives. Tem uma tese de um italiano, que eu não lembro o nome, que ele prova justamente isso, né? Que as plantas, e óbvio, né? As plantas não mudaram de lugar ao longo dos grandes cataclismas que houveram na Terra, né? Então, elas permaneceram ali e elas se adaptaram àquilo, ó, a grande nevasca, a grande insolação e tudo mais, estando ali, se adaptando. É um sofrimento absurdo, né? E o que os animais e os homens fizeram? Migraram. Então nós temos na nossa genética algo que é um processo que é natural. Nós estamos aqui há 70 mil anos de homem moderno, assim. Então nós estamos nessa genética que cada vez que surge um problema, a gente migra. A gente não resolve o problema. Nós estamos nos adaptando a dizer, não, mas a gente resolve. Eu moro na minha mesma casa e na mesma cidade há 50 anos, não sei o que, sim. Tu mora, mas tu está encapsulado, né, bem? Me desculpe, mas não tá adaptado. Tu está super mega protegido. Tu tem um sistema econômico que te protege, mais ou menos, né, porque não protege, né, só nos ferra. Tu tem um sistema econômico, político-econômico que te dá alguma segurança razoável, né, boa. Um plano de saúde que ajuda bastante, né, mas não é o suficiente. Então tu tem os sistemas que te protegem, né? Tu tem uma casa,
Tu tem um invólucro em volta de ti que te super protege contra qualquer tipo de insolação, qualquer tipo de frio, né? Então tu está protegido, tu sai, tu entra no teu carro quando tu está trabalhando normal e vai, pega um elevador, entra no teu escritório, desce, volta, vai para um shopping, volta, vai para o super, mega protegido, dentro de invólucros, carro, elevador, casa, escritório. Então tu não está evoluído. E essa involução, cada vez que surge um problema para nós, que nós temos que resolver, o que a gente faz? A gente recua, ou foge, ou não sabe como enfrentar, porque nós não fomos projetados para enfrentar problemas assim, nesse mundo agora, contemporâneo. O homem reptiliano, né, com a nossa massa cerebral reptiliana, no início, antes do córtex cerebral, ele sim foi projetado para isso, ele tinha que matar dinossauro, né, os tigres de dente de sabre. Hoje tu sai e tu não precisa fazer nada disso. Tu vai no supermercado e pega uma galinha morta, né, para comer. Então já está ali, está pronta para ti. Tu não tem nenhum trabalho. Então nós não somos adaptáveis. E isso então, quando tu estiver tendo um problema de não conseguir resolver alguma questão, não te culpa tanto. Gera um sentido de autocompaixão. Só um pouquinho. O meu DNA genético, a minha predisposição genética, não está projetada ao longo de milênios para resolver todos os problemas do mundo. Eu não fui projetado para isso. A minha estrutura está projetada para observar isso e tirar o melhor e me movimentar. Então, se a gente está projetado para isso, tem autocompaixão. Toda vez que tu não conseguires resolver um problema, pensa nisso. Pensa na tua estrutura de DNA genético ao longo de 70 mil anos de evolução. A gente não está preparado para resolver um problema. Então, calma, observa, não te culpa tanto que não conseguiu, e aí então enfrenta o problema da melhor maneira. A vida atualmente é caracterizada por mudanças súbitas, inesperadas e às vezes violentas. Uma mente flexível pode nos ajudar a harmonizar as mudanças externas que estão ocorrendo ao nosso redor. Isso é uma mente flexível, isso que eu estava falando agora. Ela também pode nos ajudar a unificar todos os nossos conflitos, incoerências e ambivalências interiores. Sem o cultivo de uma mente maleável, nosso enfoque torna-se frágil e nosso relacionamento com o mundo passa a ser caracterizado pelo medo. No entanto, ao adotar uma abordagem flexível e maleável diante da vida, podemos manter nossa serenidade, mesmo nas condições mais inquietas e turbulentas. Ou seja, se tu tem uma mente flexível, que tu está pronto para mudar de ideia, mudar de perspectiva o tempo todo, tu vai olhando para as coisas que surgem, mesmo que elas te apavorem e tudo mais, tu pode mudar, se tu sabe que tu pode mudar teu ponto de vista, tu não vai sentir tanto medo. Embora aquilo possa causar medo e terror, enfim, tudo mais. Mas tu sabe que tu pode contar com a tua mente. Agora, se ela só causa resistência, surge algo, tu embate nela, aí tu vai sofrer sempre. Desculpa, mas vai ser uma vida de sofrimento. É através dos nossos esforços por alcançar uma mente flexível que podemos propiciar a capacidade de recuperação do espírito humano. À medida que fui conhecendo melhor o Dalai Lama, eu ficava atônito com a extensão da sua flexibilidade, da sua capacidade de adotar uma variedade de pontos de vista. Seria de se esperar que seu papel singular como budista, talvez mais reconhecido do mundo, o pusesse numa posição de uma espécie de defensor da fé. O senhor alguma vez se descobriu com excesso de rigidez, no seu ponto de vista? Com um pensamento por demais estreito? Perguntei-lhe com aquela ideia em mente. Ele ponderou por um instante antes de responder em tom decidido. Não, acho que não. Na realidade, é exatamente o contrário. Às vezes, sou tão flexível que sou acusado de não ter coerência política. Ele deu uma forte risada. Alguém pode vir a mim apresentar uma certa ideia, e eu vejo a razão para aquilo que a pessoa diz e concordo com ela, comentando que é ótimo. Mas então aparece outra pessoa com um ponto de vista contrário. Eu também vejo a razão para o que está dizendo e concordo também com ela. Vocês são assim também? Eu, em alguns casos, eu sou assim. Em muitos casos sou assim. Tem outros casos que não, né? Mas muitas vezes eu me vejo simplesmente flutuando, assim. A pessoa está falando, eu estou indo. A outra está contrabalançando, eu estou indo. Aí depois estou indo de novo. Quer dizer, às vezes tu fica
Não é que tu tem que ter uma opinião formada sobre todas as coisas, né? Mas tu tá ali, tu tá vendo que aquilo não vai te gerar grande problema, tu vai flutuando, né? Às vezes sou criticado por isso. E preciso que me relembre que estamos comprometidos com tal conduta, que por enquanto devemos nos ater a esse lado. A partir dessa declaração isolada, seria possível ter a impressão de que o Dalai Lama é indeciso, que não possui princípios norteadores. Na realidade, nada poderia estar mais afastado da verdade. O Dalai Lama possui nitidamente um conjunto de crenças básicas que atuam como um substrato para todos os seus atos. É isso aí, né, gente? Tem mais gente como eu, viu? Que bom. Uma crença na bondade latente de todos os seres humanos. Uma crença no valor da compaixão. Uma política de benevolência. Uma noção da sua semelhança com todas as criaturas vivas. Vamos estabilizar um pouquinho? Parar por aqui. Então, quem está deitadinho, continue, só não durmam. É só uns minutinhos para a gente estabilizar, para começar bem o dia. Quem está tomando café, pare, por favor. E aí desencoste da cadeira, as costas eretas. Faça uma inspiração profunda pelas narinas e soltem pela boca no suspiro, ativando o sistema nervoso parasimpático. E aí que está aqui as terminações nervosas na boca, aí, liberando ocitocina, né? O hormônio do prazer, do relaxamento. Vamos lá. Olha como é bom, né? Novamente, uma inspiração profunda, liberem a ocitocina no corpo. Cada vez que eu faço isso, eu desarmo a minha amígdala cerebral. Quando eu inspiro, eu armo a minha amígdala. Ela fica pronta para o ataque, sistema nervoso simpático. Quando eu expiro, eu desarmo a amígdala cerebral a ponto de dizer, está tudo bem, não tem nenhuma ameaça. As ameaças externas estão controladas, estamos protegidos. Uma vez que esteja se sentindo seguro, segura, observe a sua respiração, trazendo a sua atenção para a respiração. Lentamente, sem pressa. Simplesmente verificando o ar entrando, assistindo o ar entrar e sair pelas narinas. O corpo vai se moldando numa postura natural, repouso. Naturalmente relaxados. Eu vou pedir para que vocês agora tragam em mente, mas pensem em algo simples, um hábito ou um padrão que vocês queiram mudar. Mas não pensem em algo muito complexo, algo simples. E que queiram mudar não significa extinguir completamente. É um padrão. Que vocês possam pelo menos eliminá-lo, talvez hoje, não cometer. Eu tenho um padrão de que quando eu estou nervoso, nervosa, eu corro e como uma barra de chocolate, depois eu me arrependo, quero morrer. Um exemplo simples. Pensem em coisas simples. Coisas que vocês possam, hoje, com a força de vocês, eliminarem, pelo menos por hoje, não cometerem, não seguirem esse impulso de cometer esse hábito ou padrão. Pense nele agora. Inspirem. Observe o ar entrando e saindo. Uma vez que tem esse padrão em mente, esse hábito, essa força do hábito, tem um propósito para que hoje vocês estarão atentos a não cometerem. Pode ser um padrão mental, um padrão físico, qualquer padrão, simples. Hoje eu não vou cometer esse padrão.
eu não vou cair nessa força do hábito que acaba me prejudicando. E mais, observem quando sentirem vontade de cometer esse deslize do hábito, quais são as condições, quais são as causas, em que ambiente tu te encontra, com que pessoas, com que situação, que te força a fazer, cometer esse padrão. Observe no momento que estiver acontecendo. E então, busque forças e procure sair do contato dessas pessoas ou da situação que propicia isso. Sem questionar, apenas saia dessas condições, dessas causas, desse ambiente, por um momento, e veja-se em outro local ou em contato com outras pessoas ou situações. Você continua tendo essa força do hábito. Apenas isso, sem se julgar, sem criticar, sem julgar se é outra pessoa, situação que te causa isso, apenas procure não cometer o padrão, essa força do hábito hoje, só por hoje. Com isso em mente, inspirem novamente, observem a respiração. O ar está entrando. O ar sai. Talvez esse pensamento tenha retesado um pouco o corpo. Solte, solte, solte. Solte cada vez mais. Mais. Aqueles que puderem, continuem nessa prática por mais alguns minutos, por mais tempo que quiserem, pelo tempo que puderem. Permaneçam nesse estado sem conversas da mente, apenas permaneçam no estado natural do corpo e da mente em repouso. Aos demais, eu me despeço. Tenha um bom dia, uma boa quinta. Hoje eu já começo com as minhas mentorias, hoje já tenho a primeira mentoria, já estou com a agenda bem tomada, o pessoal, os turnos da noite já estão todos preenchidos. Então quem ainda tem vontade de fazer, eu tenho, os turnos do início da manhã já estão preenchidos também, tem meio da manhã, tem à tarde, então quem quiser fazer ainda mentoria comigo de meditação, mentoria sobre o ensinamento budista e mentoria de autocompaixão, que é maravilhosa também, todos os três, essas mentorias são um encontro semanal, né? 1 hora individual comigo, personalizado, tem um projeto para isso, para cada pessoa. Então quem quiser, ainda tem horários, depois que completar, né? Não posso fazer nada. E aí então as pessoas entram nessa mentoria, daí depois a gente vai estar formando uma comunidade, essa comunidade a gente vai se encontrar uma vez por semana, daí num grande grupo, né? Um grande grupo, discutir várias coisas, e uma vez por mês eu vou trazer um convidado, uma convidada para uma palestra, já tenho vários nomes e já confirmadas. Quem é da região de Lajeado, eu faço presencial, se quiserem, lá no Tal. Já estão todos avisados. Tá? Então, quem está afim de fazer, corre, porque teve gente que já não conseguiu o horário, porque, eu só posso nesse horário, demorou. Né? É a vida. Então, é isso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos. Que nós possamos tornar um caminho iluminado. Tá bem? Um bom dia, uma boa quinta para vocês.